Eu vou te fazer um pedido, por alguns minutos. Esquece tudo que você acha que sabe. Não porque está errado, mas porque talvez exista uma coisa que a gente não consegue enxergar. Não tô falando de mistério e nem de teoria maluca. Eu tô falando de realidade. Essa aí mesmo, que você chama de normal. Você já parou pra pensar o quanto a sua vida é baseada em coisas que você nunca verificou por conta própria? Pensa bem. Quantas certezas são realmente suas? Quantas você apenas herdou? Eu fiquei pensando nisso na madrugada. Mais eu pensava, mais estranho tudo ficava. Porque a gente passa a vida toda aprendendo a dar nome às coisas. Vamos supor, tipo, casa, árvore, céu, tempo, pessoa. Só que dar o nome não significa entender o que aquilo é. Percebeu isso? A gente confunde familiaridade com compreensão. Só porque você vê o sol todos os dias, não significa que você pensa sobre ele. Só porque você se olha no espelho todos os dias, isso não significa que você sabe quem está olhando de volta. Essa ideia me incomodou muito, porque eu percebi que existem coisas tão comuns de ser estranha, mas continua sendo. Pensa comigo. Você está vivendo dentro de um universo que existe há bilhões de anos. Em um planeta girando em uma velocidade absurda, viajando pelo espaço o tempo todo. E mesmo assim, você sente o chão parado. Isso não é estranho? Você já parou para pensar que tudo que você enxerga é apenas uma pequena parte do que existe? Nossos olhos não veem tudo. Nossos ouvidos não escutam tudo. Nosso cérebro filtra informações o tempo inteiro. Então me explica uma coisa. Se nossos sentidos são limitados, como a gente tem tanta certeza sobre a realidade? Essa pergunta ficou ecoando na minha cabeça. E cada resposta gravava outra dúvida. Porque talvez a realidade não seja apenas o que a gente percebe. Talvez ela seja muito maior e a gente esteja enxergando apenas um recorte dela. Você já percebeu que muitas pessoas podem viver o mesmo momento e lembrar deles de forma diferentes? Quem está certo? As duas ou nenhuma? E se a nossa memória reconstrói o passado? Porque até que ponto o passado é real? Mas calma, eu não estou dizendo que ele não existe. Eu estou perguntando até que ponto a gente lembra do que aconteceu. Até que ponto a gente lembra da história que a nossa própria mente construiu. E isso mexeu comigo, porque me fez perceber que talvez a gente não viva só na realidade. Porque às vezes a gente vive dentro da interpretação. E às vezes uma interpretação muda uma vida inteira. Duas pessoas podem olhar para a mesma chuva. Uma vê tristeza, a outra vê alegria. A chuva mudou ou foi só o olhar? Isso vale pra tudo? E se a maior parte do mundo não é o que acontece, mas o significado que a gente dá ao que acontece? Você já percebeu isso? Eu comecei a observar as pessoas, elas andando muito rápido, olhando pra frente, como se soubesse exatamente onde estava indo. E eu fiquei me perguntando, será que sabe mesmo? Ou está apenas seguindo o movimento das outras pessoas? Quantas escolhas da sua vida foram realmente suas? E quantas vezes você fez porque parecia o caminho normal? Se todo mundo acreditasse em uma única coisa desde que você nasceu, você teria coragem de questionar? Ou nem perceberia que nem precisava questionar? E essa pergunta me assustou, porque o maior poder da realidade não é ser verdadeiro, é parecer óbvia. É tudo que parece óbvio. Porque, tipo, a gente para de investigar. E outra coisa, você também já reparou que o cérebro, ele adora economizar energia? Ele transforma o desconhecido em hábito e o hábito vira normalidade. E normalidade é incerteza. Só que certeza não é a mesma coisa de verdade. Essas duas palavras parecem parecidas, mas não são. Eu já tive certezas que desmoronaram. E você também já. Todo mundo já. Então, por que a gente continua confiando nelas? E se a vida for muito mais um exercício de observar do que concluir? E se o universo não estiver escondendo as respostas, mas ensinando a gente a fazer as melhores perguntas? Eu cheguei numa conclusão de que existe uma diferença entre enxergar e olhar. Todo mundo olha, mas poucos enxergam, porque enxergar exige presença. Talvez exija curiosidade, talvez exija coragem para você admitir que talvez eu esteja errado. E essa frase, para mim, é uma das mais poderosas que existe, porque ela abre portas, ela derruba muros, ela permite aprender, porque eu não quero sair dessa vida com todas as respostas. Eu acho que isso parece impossível, mas eu também não quero passar por ela sem questionar o que parecia óbvio, porque talvez as maiores descobertas da humanidade teriam começado com uma pergunta que parecia boba. E talvez as maiores descobertas da sua vida começam assim, com uma dúvida, com uma pausa, com um momento que você para de aceitar tudo automaticamente quando vê. E começa a observar com mais calma, porque no final, eu não cheguei numa resposta definitiva. Na verdade, eu terminei com muito mais perguntas de quando eu comecei. Mas, curiosamente, isso não me incomoda mais. Porque talvez o valor da vida não esteja em ter certezas. Talvez esteja em continuar curioso, continuar observando. Porque a partir do momento que você para de questionar, você começa a confundir hábito com verdade. E foi exatamente nesse momento que eu pensei:
talvez a realidade seja mais estranha do que parece. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like e comentar se você tem algum relato parecido. Se curtiu o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar os sininhos para poder não perder nenhum relato insano.